Bom, pessoal, o principal objetivo dessa nossa aula, então, vai ser provar, né, o Teorema 6, que é o critério de Eisenstein, que eu comentei no final da última aula, tá? Então, só para relembrar o resultado, né, para a gente começar a demonstração, ele diz que quando você tem um polinômio f de grau n qualquer sobre z de x, se existir um número primo que satisfaça as seguintes condições, ele não divide o coeficiente a n, divide todos os outros, e p ao quadrado não divide o a zero. Então, se isso ocorrer, a gente pode garantir que f de x ele é redutível sobre q, tá? Bom, a ideia aqui, para a gente provar esse resultado, vai ser usar aquele lema anterior, o lema de Gauss, né, que a gente mostrou que todo polinômio sobre z de x, se ele for irredutível sobre z, ele é irredutível sobre q. Então a gente vai provar a irredutibilidade desse polinômio f dado lá na hipótese do teorema, no enunciado do teorema. A gente vai provar a irredutibilidade dele sobre Q, provando que ele é irredutível sobre Z. Porque a gente fazendo isso, a gente usa o lema, e pelo lema, se ele for irredutível sobre Z, ele é irredutível sobre Q, tá? E claro, a ideia é fazer isso porque é mais fácil a gente trabalhar com os coeficientes inteiros do que racionais, certo? Até o que foi um ponto que a gente se deteve mais na discussão do início desse tópico, tá? Que foi da última aula. Bom, então vamos lá. Então, pela proposição anterior, na verdade pelo lema, né, o lema de Gauss, é suficiente provar que o nosso polinômio f ele é irredutível sobre z, tá? Então, a gente vai provar isso por contradição. A gente vai supor que esse nosso polinômio ele poderia ser redutível sobre z e vai tentar chegar em algum absurdo, tá? Então, a gente vai supor por contradição que f ele se escreve como g de x vezes h de x, onde g e h são polinômios em z de x, tá? Com o grau de ambos maiores ou iguais que 1 e menor do que o grau de f, que é n, tá? Justamente isso aqui quer dizer que o polinômio f é redutível, né? Tá? Então, isso significa que o polinômio g ele se escreve dessa forma, né? Vai ser b0, b1 mais b1x até um certo b até brx elevado a r, tá? Ele vai ter um determinado grau r e o polinômio h vai ter um determinado grau s, de modo que a gente vai escrever assim, tá? E como o produto deles dá o f, a gente já sabe que significa dizer que o grau desse polinômio é igual ao grau desse, mas o grau do produto de dois polinômios é igual à soma dos graus, né, das parcelas, tá? Então, nesse caso, a gente tem que o n é igual a r mais s. Em particular, né, o r é menor do que o n e o s é menor do que o n, tá? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar usar as hipóteses lá sobre o primo p, dividir os coeficientes do polinômio f e ver no que isso acarreta na divisibilidade desse primo em termos da divisibilidade dos coeficientes de f, de g e h, desculpa, em termos desse primo, e ver se isso dá algum absurdo, tá? Então, olha só, a gente sabe que então, a primeira coisa que a gente vai observar, com relação ao A0, a gente tem que, com relação ao A0, né, o primo P, ele divide todos os coeficientes do F, com exceção do AN, tá? Então, a gente vai ver que não precisa fazer uma análise em cima de todos esses coeficientes, tá? Mas apenas a análise em cima do fato dele dividir o A0 e dele não dividir o AN, isso já vai ser suficiente para a gente chegar num absurdo, tá? Então vamos lá, ó. A gente sabe que para o A0, né? E essa análise em cima do A0 é por conta dele ser o mais simples de ser obtido em termos dos coeficientes de G e H, né? Usando aquela fórmula de achar o coeficiente do polinômio produto, né? De um certo índice, tá? Então o A0 a gente sabe que é quem? Vai ser B0, C0, né? Tá? Porque é G vezes H, né? Então é o B0, que é do G, e o C0 do H. Então, o P, ele divide o A0. Como o A0 é esse produto aqui, isso quer dizer que esse P, como o P é primo, quando ele divide um produto, ele divide pelo menos uma das parcelas. Isso quer dizer que o P divide o B0 ou o P divide o C0, tá?
Esse ou, lembrando que esse ou, ele a princípio não é exclusivo. Pode ser que o primo ele dividindo o produto, ele divida ambas as parcelas. Um exemplo bem simples disso é se a gente pegar, por exemplo, 4, número 4. Né? O primo 2 ele divide 4, o 4 se escreve como 2 vezes 2 e o 2 divide ambas as parcelas, certo? Só que nesse caso, a gente tem uma coisa a mais a observar em termos do primo P e do A0, que a gente tem que o P ao quadrado não divide o A0, tá? Então, o P ao quadrado não dividir no A0, aí isso sim acarreta que essa divisão, o fato do P dividir o B0 ou C0, esse O vai ser exclusivo. Então, ele só pode dividir, pelo fato disso aqui ocorrer, né? O P só pode dividir uma dessas duas parcelas. Por quê? Porque se ele dividisse ambas, o B0 seria P vezes alguém e o C0 seria P vezes alguém. Então, o A0 seria P ao quadrado vezes alguém. E aí, o P ao quadrado dividiria o A0, mas isso não é verdade, tá? Então, o fato de... Vamos lá de novo. P dividir A0 implica que ele divide esse produto, portanto, ele divide pelo menos uma das parcelas. Só que, na verdade, ele vai dividir apenas uma pelo fato do P ao quadrado não dividir o A0, tá? Então, vamos admitir, ele vai dividir apenas um desses dois números, e aí a gente pode admitir sem perda de generalidade que ele divide o B0 e não divide o C0. Se você fizer essa outra possibilidade, admitir essa outra possibilidade, a gente chega no mesmo raciocínio, tá? Na mesma conclusão, melhor dizendo, seguindo o mesmo raciocínio que a gente vai seguir. Tá? Então guarda essa informação aqui, ó. Beleza? Agora, o AN, né? O AN, quando a gente vai achar aliás, esse tema, o índice AN, né? Ele vai ser B índice R vezes C índice R. Por quê? Porque quando a gente faz lá o produto, pessoal, o termo X que vai dar o grau aí do produto, que é justamente igual ao grau, que vai dar igual ao termo correspondente lá do F, é justamente o X elevado a R mais S. Quando a gente faz o produto desse camarada por esse, o coeficiente, o termo que depende de X com a maior potência vai ser justamente esse aqui, né? Porque em algum momento a gente vai multiplicar o X, esse camarada, por esse. Então, vai dar justamente a maior potência que o X assume. E nesse momento, quando a gente fizer esse produto, a gente vai estar multiplicando o BR, índice R, com o C, índice S. Então, esse termo aí, quando a gente fizer esse produto, o termo BR, CS, X elevado a R mais S, é justamente o termo, né? O X elevado a R mais S é o termo de maior potência lá no produto e correspondente, por conta da igualdade, ele vai ser... como R mais S é igual a N, o coeficiente do termo x elevado a R mais S vai ser igual ao coeficiente do termo x elevado a N, que vai ser justamente, né, então, do x elevado a N é o A índice N, e desse aqui é esse, tá? Então a gente tem essa igualdade, beleza? E aí a gente tem, portanto, que com relação ao A índice N, a gente tem que o P, o primo P, olhando de novo em relação a esse primo P, né? Ele não divide o AN. Quando o número primo não divide um determinado número, né? E a gente olha em termos desse produto aqui, quer dizer que ele não divide nenhuma das duas parcelas, né? Porque se ele dividir, ele é justamente a caracterização, né? Um número ele é primo quando toda vez que ele divide um produto, ele divide pelo menos uma das parcelas. Então, nesse caso aqui, se o P não divide o AN, ele não divide esse produto. Então, ele não pode dividir nenhuma das parcelas, porque senão aí a gente cairia justamente no resultado que eu acabei de mencionar, certo? Então, como a gente observou, então olhando agora, a gente já tem, na verdade, né, com relação aqui ao polinômio, quando a gente supôs o polinômio G, que esse primo divide o B0. Então, a gente vai olhar essa questão da não divisibilidade em relação ao coeficiente do G aqui no produto, que é o B, tá? Então, a gente vai ter nesse caso que, como ele não divide esse produto, então a gente tem que o P não divide o BR, mas o P divide o B0, tá? Aí, o que a gente vai fazer agora? Bom, restaria a gente observar se o P divide todos os outros coeficientes do G, desculpa, né?
Porque pode ser que ele divida, pode ser que ele não divida. Então a gente vai trabalhar justamente em cima disso. Como a gente já encontrou aqui um coeficiente do G que o P não divide, vamos supor que exista mais algum, pelo menos, tá? Que algum coeficiente do G, que não seja esse, claro, né? Que o P não divida, tá? Então seja B índice I, o primeiro coeficiente de G de X tal que o P não divide o BI. A gente vai supor que existe esse coeficiente, certo? Porque a priori a gente não tem nenhuma garantia de que pelo fato do P não dividir esse camarada e dividir esse, que ele vai dividir todos os outros coeficientes do G, tá bom? Bom, aí qual é a ideia agora? A ideia é que associado a esse BI ele vai aparecer na expressão do coeficiente A índice I de F, tá? Então a gente vai ver se, pelo fato da gente supor que isso aqui acontece, vai dar algum problema em relação à divisibilidade do P em termos desse camarada. Por quê? Porque como o R é menor do que o N, todo o índice I entre 0 e o R, ele, no caso lá, quando eu olho esse índice relacionado aos coeficientes do F, ele vai dar um coeficiente lá do F que o índice é maior que 0 e menor que N em particular. Então, por hipótese, o P vai dividir esse A índice I, tá? Então, eu vou pegar justamente esse A índice I, o I igual ao mesmo I que esse camarada, certo? E aí eu tenho que o A índice I, ele vai ser dado por essa expressão. É aquela expressão lá, como a gente tem o produto, né? Porque como eu estou olhando aqui para o F em termos desse produto, cada coeficiente aqui vai ser dado em termos desse produto por uma certa combinação dos coeficientes dos dois polinômios, que a gente sabe que sempre é assim, né? Como é G vezes H, a gente vai começando sempre pelo do G, começa aqui com o índice 0, e esse aqui do H começa com índice igual a esse, depois a gente vai somando outras parcelas, outros produtos, onde sempre o índice do B vai aumentando e o índice do C vai diminuindo. Então, o coeficiente A índice I, onde o I é igual ao I desse B aqui, que a gente está supondo que é o primeiro coeficiente do G, que o P não divide ele, vai ser dado por essa expressão, tá? Aí, observe, o B índice I, ele vai aparecer aqui no último termo. Aí, o que é que vai acontecer? Vamos agora observar o seguinte, Por hipótese, o P, ele divide esse camarada, né? Porque o I é um número entre maior que 0 e menor do que R, e o R é menor do que N. Então, pelas hipóteses lá, esse coeficiente, quando a gente olha o mesmo índice lá no coeficiente do F, o P divide ele. Só que observe, eu tenho essa soma, tá? Eu tenho essa soma, onde o P vai dividir... Eu estou supondo que o B índice I, de novo, é o primeiro coeficiente, tá? Ou seja, quando eu olho do B0, aí eu vou olhando B0, B1, B2, aí quando eu chegar nesse I aí, nesse aqui, o B índice I, né? Então o I aí no caso é maior do que 0 e menor do que N. Então como ele é o primeiro depois desse aqui, do índice 0, tá? Então a gente tem que o P vai dividir B0 até o BI menos 1, porque esse aqui é o primeiro que vai acontecer isso, certo? O P não divide o BI. Então, observe, como o P divide esse camarada até aqui, nessa soma, ele vai dividir todas essas parcelas. Ele vai dividir, como ele divide o B0, ele vai dividir, obviamente, o produto, né? Porque aqui vai ser P vezes alguém vezes CI, então ele divide esse produto. Divide esse, vai dividir todos. Com exceção dessa parcela aqui, porque essa parcela, a gente supôs justamente que o P não divide o BI, e pela nossa suposição lá em cima de quem o P dividia nesse produto, o P não divide o C0. Consequentemente, o P não divide isso aqui, tá? Mas aí, observe, eu tenho então uma soma de uma quantidade aí de termos, onde o P divide cada parcela nessa soma com exceção de 1. Então, ele não divide a soma, né? Ele não divide a soma, ele divide todos os termos menos 1. Então, ele não divide a soma, todos os termos na soma. Consequentemente, ele não divide a soma. Essa soma aqui, ela não se escreve como sendo P vezes alguém, né? Porque cada um desses B se escreve. Aí você pode escrever como sendo P vezes alguém aqui, mas esse não se escreve. De modo que não dá para escrever essa soma como sendo P vezes alguém. Consequentemente, isso implica que o P não vai dividir esse camarada, tá? Bom, mas espera aí. Se ele não divide o A índice I, como esse A índice I é um coeficiente lá do F, por hipótese, o único coeficiente do F que o P não divide é o AN. Então, esse I aqui tem que ser
Se ocorrer isso que a gente está fazendo, né, supondo que a gente supôs, implica que o I tem que ser N. Mas aí isso gera um absurdo. Por quê? Porque a gente supôs justamente o I, como eu falei, né, o I aqui, ele é um número entre 0, ele é maior que 0, maior ou igual que 1, e menor do que igual ao R. Né? Porque ele pode ser, inclusive, o B em si aqui pode ser, inclusive, esse R, esse BR. Pode ser que só tenha ele mesmo e o P divida todos os outros, o B0 até o BR-1, tá? Mas, de qualquer forma, o R ele é menor do que N. Então, não tem como esse índice aqui ser igual a N. Porque senão você estaria dizendo que o polinômio G ele tem grau N. Mas ele tem grau estritamente menor pela nossa consideração, né, que foi justamente ao passo que nós supomos que o F era redutível sobre Z, o G força o G a ter grau menor e o H também. Então, nesse caso, a gente encontraria que esse nosso raciocínio, o fato de ter suposto que era redutível, obrigaria que o G teria que ser de mesmo grau que o F. Tá? Então, esse absurdo nos leva a concluir que tem que ser irredutível. E ele sendo irredutível sobre Z, pelo lema de Gauss, ele vai ser redutível sobre Q. Tá? A diferença, se a gente nessa etapa aqui supor que ele divide o C0 e não divide o B e não divide B0, é que aqui a gente olha em relação à comparação aqui do B0, do C0, né? E aqui seria o CS, e no final aqui a gente ia concluir que o grau do H seria igual ao grau do F, tá bom? Então, com isso aí fica provado o teorema que é o critério 6, que é o critério de Eisenstein. Bom, agora a gente vai ver alguns exemplos, tá? Então, o exemplo 1 e o exemplo 2 são bem simples, né? No caso do exemplo 1, ele pega um polinômio f de x, que é x ao cubo mais 2x mais 10. Lembrando, pessoal, que esse critério de Eisenstein a gente só pode usar quando a gente estiver falando de polinômios com coeficientes em z. Tá? Ele é um resultado que tem utilidade nessa situação. Então vejam como eu falei no início, que essa questão de estudar irredutibilidade de um polinômio sobre um dado corpo ou domínio, né? Na verdade aqui a gente está falando, o nosso interesse maior é a irredutibilidade sobre o corpo Q, né? Lá, no caso era sobre um corpo que a gente falava da irredutibilidade. Mas a gente está vendo que aqui é um caso particular que a gente está estudando, beleza? Então no caso desse polinômio, quando eu quero aplicar o critério de Eisenstein, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar um número primo que satisfaça, observar se é possível encontrar um número primo que satisfaça o critério, né, lá do enunciado. O critério do enunciado, então sempre a gente vai procurar um número primo que não divida esse camarada, divida todos os coeficientes, melhor dizendo, com exceção do coeficiente do termo de maior grau, e que ele ao quadrado não divida o termo independente, o A0. É sempre isso que a gente tem que fazer. No caso aqui, eu tenho que encontrar um número primo, então, que divida o 10, divida 2, não divida 1, e esse camarada ao quadrado não divida 10. Então, basta a gente pegar o primo P como sendo 2. Se a gente pegar P igual a 2, 2 divide 10, né? 2 divide 2, mais 2 não divide 1. E 2 ao quadrado, que é 4, não divide 10. Né? O 10 não é 4 vezes alguém, com esse alguém inteiro. Tá? Então, com isso, pelo critério de Eisenstein, né, eu posso garantir que esse polinômio aqui ele é irredutível sobre Q. Tá? Bom, o exemplo 2 também é simples, só que é um exemplo mais geral, porque você pega um número primo qualquer e considera o polinômio P de x como sendo x elevado a n menos p, onde esse n é maior ou igual que 1, ou seja, é um polinômio de grau maior ou igual que 1 sobre Q. Então, nesse caso aqui, o primo que a gente considera para tentar aplicar o critério de Eisenstein é o próprio P, que a gente escolheu aqui para formar o polinômio. Por quê? Porque ele vai dividir P, não divide 1, e P ao quadrado não divide P. Então, qualquer polinômio desse tipo aqui, onde esse camarada aqui é primo, ele sempre vai ser irredutível sobre Q, tá? Outra coisa, pessoal. Lá do teorema que a gente provou, se a gente puder encontrar um primo que satisfaça aquelas condições, a gente pode concluir a questão dele ser irredutível. Mas o fato de você não encontrar um número primo que possa se usar, se aplicar, né,
verificar que ele atende às condições, você também não pode garantir com isso que ele não é irredutível, certo? Porque não é um si somente si. Se achar um número primo que satisfaz aquilo, então ele é irredutível. Mas o fato de você não achar um número primo que satisfaça não quer dizer necessariamente que ele não seja irredutível, tá? Ou seja, que ele seja redutível, certo? Certo? E dá pra gente pensar em um exemplo bem simples, usando até esse exemplo aqui. Basta você pegar o N como 2, por exemplo, e o P como 1. Claro, aí não está dentro desse caso, não. É pegando aproveitando essa expressão do polinômio para conseguir um exemplo, tá? Do que eu estou falando. Porque, claro, que aqui no exemplo 2 só é verdade quando o P for primo. Então, eu vou pegar o P como sendo 1, que aí não é primo. Então, eu não tenho nenhuma garantia pelo que está sendo dito aqui. E o N igual a 2. O polinômio x² menos 1, a gente não consegue aplicar o critério de Eisenstein nesse polinômio, porque qualquer número primo que você pegue, ele não vai dividir nem o coeficiente do termo independente e nem o coeficiente do termo x², certo? Ou seja, para poder aplicar o critério, ele teria que dividir o termo independente, mas nenhum número primo vai fazer isso. Então, nesse caso, não dá para aplicar o critério. Aí você diz, então quer dizer que o polinômio, ele pode ser ainda irredutível? Nesse caso, não. Ele é redutível, porque x² menos 1, ele pode se escrever como sendo x mais 1 vezes x menos 1. Então, ele tem duas raízes. Mas a gente não pode... Nesse caso, o critério não se aplica porque ele é redutível. Mas se você pegar, por exemplo, x² mais 1 e não menos 1, também você vai ter a mesma conclusão. Qualquer número primo não satisfaz o critério de Eisenstein, porque ele não vai dividir o termo independente, que é 1, né? E ele teria que dividir. Então, nesse caso, o critério não se aplica. Mas, no entanto, esse polinômio ele é irredutível sobre Q, porque x² mais 1, as raízes dele são complexas. Então, ele não tem raízes em Q, então ele é irredutível. Tá? Então, o fato da gente não poder aplicar o critério, tanto pode acontecer do polinômio com a conclusão de ser que o polinômio é redutível, como irredutível. Tá? O problema aí é que quando a gente não pode aplicar o critério, para a gente mostrar que ele tem raiz, tentar mostrar que tem uma raiz que é redutível, é que justamente quanto maior for o grau, maior é a dificuldade que a gente vai ter de fazer isso. Tá? Bom, aí o exemplo 3, ele vai servir para a gente provar um outro tipo de situação, né, de quando um polinômio ele é irredutível usando o critério de Eisenstein, que é o seguinte. A gente vai construir aqui, na verdade, um automorfismo de k de x em k de x, da seguinte maneira. Vai ser uma função psi de k de x em k de x, né, que vai pegar um polinômio f de x e vai levar no polinômio f de x mais a, onde esse a é um elemento qualquer de k, tá? Obviamente, se o a for 1, o a for 0, né, for o elemento neutro, então aqui vai ser a função identidade, aí naturalmente ela vai ser um automorfismo, é o caso mais simples, né? O que a gente vai ter que fazer é mostrar que sempre que a gente pega um a qualquer, essa função ainda é um automorfismo, ou seja, ela é um homomorfismo bijetivo, tá? Aí aqui ele diz que não é difícil concluir, né, que se o f de x for irredutível sobre k, se ele é irredutível sobre k, se somente se f de x mais a é irredutível sobre k também. E a gente vai usar isso no próximo resultado, no próximo exemplo. Pronto, aí pessoal, vou fazer assim, eu vou provar que é um automorfismo, aquela função, e aí no próximo vídeo eu continuo mostrando aquela afirmação que o texto nos traz, né, dizendo que f de x é irredutível se somente se f de x mais a é irredutível sobre k, se somente se f de x mais a é irredutível sobre k para todo a em k, tá? E aí a gente continua o próximo vídeo a partir dessa demonstração, dessa parte. Eu vou provar então agora que é um automorfismo. Primeira coisa, vamos mostrar que psi é um homomorfismo, certo? Então, eu tenho que pegar dois elementos aqui, cálculo psi da soma e mostrar que isso é psi de um deles mais psi do outro. Aí aqui no caso eu vou pegar f de x e g de x, dois polinômios em k de x. E aqui eu coloquei h de x, porque o h de x eu estou representando como sendo a soma, né? A soma de f de x mais g. Era para eu ter colocado aqui, mas até para não ficar desorganizado eu prefiro deixar assim. Então isso aqui, porque a psi ela funciona em um polinômio, né? Então é para representar isso aqui como um único polinômio, aí que eu chamei do h, que é justamente a soma desses camaradas.
Então, psi de fx mais g de x vai ser psi de h de x, que é essa soma que eu estou chamando, que pela definição da psi vai ser quem? H de x mais a. Bom, então h de x mais a é justamente quando eu pego agora o meu polinômio soma, que é isso, e aplico em x mais a. Então isso vai ser o que? F de x mais a mais g de x mais a. Isso aqui é quem, pessoal? É psi aplicado em f de x, isso aqui é psi aplicado em g de x. Então preserva a soma. Beleza. Agora para o produto. Para o produto eu vou pegar psi de f de x vezes g de x e de novo eu vou colocar aqui como psi de h de x. H de x eu estou chamando justamente como sendo esse produto. Pela definição da psi, vai ser isso aqui, vai ser quem? H aplicado em x mais a, que pela definição, né? Isso aqui, como isso aqui era o produto de f de x e g de x, se eu mudar aqui por um outro indeterminado, eu estou mudando aqui também. Então vai ser f de x mais a vezes g de x mais a. Isso aqui é quem? Psi de f de x e aqui é psi de g de x. Então, beleza, é um homomorfismo, né? Preserva as operações, tá? Agora, vamos mostrar que psi é injetiva e sobrejetiva. Bom, a psi ser injetiva, o que a gente vai fazer é usar aquela caracterização em termos do núcleo. Vou pegar um polinômio f pertencente ao núcleo e vou mostrar que esse camarada é quem? É o polinômio nulo, que é o elemento neutro no caso de k de x, certo? E aí o núcleo vai ser formado só pelo elemento neutro do nosso corpo, né? Então, isso quer dizer que a função é injetiva. Então, vamos lá. Seja f de x pertencente ao núcleo, ou seja, quando eu calculo psi nesse camarada, dá o elemento neutro, que é isso. Só que isso aqui é quem? É f de x mais a. Então eu vou ter que f de x mais a é o polinômio nulo. Mas isso significa dizer o quê? Que se f de x mais a é o polinômio nulo, pessoal, isso implica que f de x também vai ter que ser o polinômio nulo, tá? Porque aí, ó, é só olhar o seguinte, se f for dado dessa forma, né? F de x mais a vai ser essa expressão aqui, ó. Então, o que é que vai acontecer? À medida que você vai... claro, se o a for diferente de zero, que é o caso mais simples, que a gente nem precisa demonstrar, como eu falei, a gente vê que sempre nesses desenvolvimentos aqui, ó, quando a gente desenvolver esses termos, o que é que vai acontecer? Vão ficar no final polinômios, em que cada termo vai ficar multiplicado por esse A1, né? Então, quando a gente comparar, se a gente vai dizer essa soma todinha dá igual a zero, né? A gente tem que os coeficientes, justamente o A0, o A1, né? Quando a gente desenvolve, já que o A não ele sendo diferente de zero, do elemento neutro, quando eu pego, por exemplo, A1 vezes A, nesse primeiro aqui, né? Ficaria A1x mais A1 vezes A, que aí a gente junta com o A0, né? A mesma coisa para os demais. Você vai juntando e vai vendo que vão aparecendo produtos de A índice com A, ou com potências do A, né? De modo que quando a gente compara com os coeficientes do outro lado, que é do polinômio nulo, a gente vai ter que esses produtos, eles vão todos ser zero. Aí como eu tenho um produto de dois elementos dando zero em um corpo, se um deles eu já sei que é diferente de zero, o outro tem que ser igual. Como sempre nesses produtos vai ser um desses camaradas aqui, dos A índice vezes A, uma potência de A, e como o A é diferente de zero, qualquer potência dele também vai ser, então isso implica que cada A índice I nessa igualdade, né, desses produtos dando zero tem que ser zero. Então se esse camarada aqui for o polinômio nulo, isso implica que todos os AIs são zero, portanto o f de x também é um polinômio nulo. E aí com isso a gente mostra que o núcleo vai ter só, né, qualquer polinômio no núcleo ele é o polinômio nulo, e portanto como o núcleo vai ser formado só pelo elemento neutro, a gente tem lá do teorema de homomorfismo de anéis que isso é equivalente a dizer que a função, isso implica dizer que a função é injetiva. Agora, a psi ela é sobrejetiva, por quê? Porque se a gente pegar um polinômio qualquer aqui no contradomínio, cadê? Aqui. Tá? Se pegar um polinômio qualquer aqui no contradomínio, é só eu encontrar um polinômio no domínio que quando eu calculo o psi desse camarada dá esse daqui, ó. A gente pensa, mas quando eu aplicava f de x em f de x mais a, então nesse caso, se eu considero um f de x em k de x, eu tomo f de x menos a, que ele pertence a k de x também, certo? Para cada a, esse aqui pertence a k de x. E quando eu calculo psi de f de x menos a, isso é, por definição, é f do que está aqui, ó, mais a, ou seja, da f de x. Então eu mostrei que para todo elemento no contradomínio, existe um elemento no domínio que psi desse camarada dá esse daqui. E aí, portanto, a função é sobrejetiva,
Então eu tenho que a psi é um homomorfismo injetivo sobre ejetivo, ou seja, bijetivo, e portanto é um automorfismo, beleza? Então no próximo vídeo, como eu falei, eu termino a demonstração desse exemplo para a gente usá-lo para demonstrar uma outra situação usando o critério de Eisenstein. Tá bom, pessoal? Então um abraço e até a próxima.